Finalmente, a saideira, 2024/1. A energia absorvida de um fóton de luz representado pela seta ondulada. Opa, seta ondulada mostrando um fóton acertando um elétron e ele dando um salto quântico. Estamos aí no assunto de física moderna. Então, você começa a lembrar da parte de física moderna e especificamente a parte de energia do fóton. Tá? Impulsiona o elétron de um átomo para estados de energia mais altos, conforme ilustrado na imagem da esquerda. A imagem da esquerda é essa, o elétron recebe um fóton e ele dá um pulo de 2 camadas. Achei isso aqui interessante. Se você não prestar atenção na figura, não vai ver. Quase um jogo de 7 erros, que você tem que prestar atenção nos detalhes da figura. Não só olhar como um todo, que é um elétron recebendo energia de um fóton e dando um salto quântico para níveis mais elevados, mais energéticos. E na outra, é um elétron caindo de um nível mais energético para um menos, e essa diferença de energia entre um nível e outro é emitida por um fóton, né, na forma de um fóton. Mas também perceber que o elétron aqui pulou 2 camadas quando ele ganhou energia, e na volta ele só caiu uma. Isso vai ser fundamental para responder essa questão. Tá? Conforme ele não entra nesse detalhe no texto, você tem que olhar na figura. Mas tá ok, legal. Conforme está na imagem à esquerda. Quando este elétron retorna, decai para um estado intermediário, se bem que ele fala estado intermediário, está no texto. Eu não tinha nem percebido, está no texto. Ele não caiu para o estado inicial, é para um estado intermediário. Ele pulou 2, mas quando ele caiu do meio, caiu só 1. Foi o estado intermediário. Outro fóton é emitido, representado pela seta ondulada, conforme ilustra na imagem da direita. Considere que não há outras trocas de energia. O que é engraçado aqui é que o desenho, eu não tinha reparado isso também. Por que essa seta aqui tem um monte de cobrinha e essa tem menos cobrinhas? Você vai ver que as cobrinhas são mais passadas. O próprio desenho já estava mostrando que a frequência desse fóton, essas linhas aqui, estão relacionadas à frequência. Eu nem tinha parado para me tocar nisso. Não precisa ver isso. Mas vendo isso, você não precisa nem pensar em mais nada. Só olhando o desenho, você percebe que a frequência desse fóton era alta, tchu, 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 e esse era, era mais baixa. Que já dá a resposta D. Mas vamos supor que você não olhou tanto detalhe assim. E eu não sei se pode confiar sempre que o desenho das cobrinhas vão realmente refletir a frequência. Às vezes o cara desenha qualquer cobrinha ali, coloca o desenho e não quer que você olhe para a frequência do fóton. Realmente, física moderna é um assunto que é cobrado no vestibular há uns 20 anos, né? Agora. Mas na minha época, há uns 15 anos, na minha época quase não caía física moderna. Então, não tenho certeza se você pode se garantir pelo desenho, seria um tipo de olhômetro, tá? Então, eu vou provar mesmo por A mais B que o elétron de menos energia é o que tem menor frequência. Tá? É correto afirmar que o fóton emitido possui, está completando a frase. Letra A, energia igual à do fóton absorvido. O fóton absorvido fez ele dar pulou 2 camadas. Observe, cadê? É o mesmo átomo, é um átomo específico. Esse átomo é igual a esse. Então, posso afirmar que a diferença de energia dessa camada para essa e dessa camada para essa é exatamente a mesma desse desenho aqui, entre essas duas e entre essas duas, que é o mesmo átomo. Se fossem átomos diferentes, aí o salto quântico poderia ser maior, depende do núcleo aqui do átomo, enfim. Então, eu posso dizer que aqui tem uma certa energia para dar esse primeiro pulo, chamado de E1, e para dar esse segundo pulo tem uma outra energia, E2, para ele conseguir pular. Então, a energia desse fóton absorvido, fóton absorvido, equivale aí a E1 mais E2, que conseguiu fazer dar 2 pulos, com 2 camadas de energia. Já do fóton emitido, observe, quando ele foi emitido, o elétron caiu só o E2, né? Que é daqui para cá eu falei que é E2, né? Então, do fóton emitido é uma energia E2 só. Então, obviamente, a energia do fóton emitido é menor que a energia do fóton absorvido.
porque emitido foi de uma camada. E absorvido fez o mesmo elétron pular 2 camadas. Tá? Então, é correto afirmar que o fóton emitido possui energia igual à do fóton absorvido? Não. Para ser correto, aqui teria que estar escrito o quê? Menor. Fora. É correto afirmar que o fóton emitido possui frequência igual à do fóton absorvido? Vamos ver? Aqui eu tenho que lembrar, a única parte teórica dessa questão é como se determina a energia de um fóton ou a relação entre energia e frequência de um fóton. A energia de um fóton é dado por H vezes F, onde F é a frequência. E o H é uma constante, chamada constante de Planck, que eu nunca sei se é com CK ou só com K. É CK ou CK? Me perdoe, Planck. Eu realmente sou ruim com detalhe de nome. O nome eu sou ruim em geral. Tá? Isso aqui é a energia de um fóton. Certo? Então, perceba aqui, colocando a equação aqui, energia de um fóton, como a constante de Planck é uma constante, quanto maior é a energia, maior é a frequência. São diretamente proporcionais. Né? A razão, que eu falei em outra questão dessa aula, se você pegar, vai ver que a energia do fóton dividido pela frequência, como é igual à constante de Planck, a razão é uma constante. Quando a razão entre duas grandezas dá sempre o mesmo valor, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a energia, maior a frequência. Quanto menor a energia, menor a frequência. Então, é correto afirmar que o fóton emitido possui frequência. Então, a frequência do fóton emitido, como a energia é menor, a frequência também é menor, que a frequência, os dois estilos de F diferentes, do fóton absorvido. E aqui ele fala, é correto afirmar que o fóton emitido possui frequência igual à do fóton absorvido? Não. O correto era dizer menor. Está fora. É correto afirmar que o fóton emitido possui energia maior que a do fóton absorvido? O fóton emitido tem energia menor, né, como já tinha visto aqui, a do fóton absorvido, e é correto afirmar que o fóton emitido possui frequência menor que a do fóton absorvido. A frequência do fóton emitido é menor que a frequência do fóton absorvido. Perfeito, FT. Gabarito D de dado.